Olá, essa é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1 do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial. O tema da aula de hoje é a Introdução às Estruturas Metálicas. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa desse docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Vamos começar por alguns fatos históricos relevantes. Bem, o ferro fundido foi o primeiro material siderúrgico empregado na construção civil de forma geral. Entre 1780 e 1820, construíram-se pontes em arco, como mostrado nessa imagem, ou treliçados com elementos em ferro fundido, trabalhando sempre em compressão. A primeira ponte com esse tipo de material foi construída na Inglaterra com arcos com vão de 30 metros de comprimento, conforme podem se ver nessas imagens. Inaugurada em 1857, a ponte sobre o rio Paraíba do Sul possuiu também essa estrutura em ferro fundido. E na Real Fábrica de Ferro em Ipanema, foi uma das primeiras pontes também com uso de ferro do mundo. A sua estrutura é de madeira e os arcos são com ferro. E dentre as obras mais importantes construídas na época de 1850 a 1880, foram as pontes ferroviárias que utilizavam um treliça de ferro forjado. Como pode-se ver nessa imagem, a ponte ferroviária de Garabit, no sul da França, com 566 metros de comprimento, e com um vão central de 165 metros e uma altura de 52 metros. Também eram muito comuns em estações ferroviárias, na construção desses arcos do telhado, como aqui pode-se ver na estação ferroviária de Quaid, em Paris, em 1900, e a estação de ferro de Paddington, em Londres, em 1852 a 1854. Desde a antiguidade, o aço já era conhecido, mas ele não estava muito disponível devido ao seu alto custo de produção por falta de um processo industrial. Em 1856, um inglês chamado Henry Bessemer inventou um forno que permitiu essa produção em larga escala. E em 1864, os irmãos Martin desenvolveram um forno de maior capacidade que rapidamente substituiu o aço pelo ferro fundido. Até no meio do século XX, o aço carbono era utilizado quase que exclusivamente. E a partir de 1950, o aço de maior resistência começou a ser utilizado em uma escala de produção maior. E nas décadas de 60 e 70, foi difundido o emprego dos aços de baixa liga, que são aqueles sem um tratamento térmico. A siderurgia no Brasil foi implementada em 1941 com a construção da usina Presidente Vargas, que é a atual CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Dentre as diversas aplicações, os elementos estruturais de aço podem ser empregados constantemente na composição de treliças planas, como pilares e vigas, e com contraventamentos e barras em pórticos para resistirem a esforços solicitantes quanto ao vento. Já os elementos estruturais mistos de aço e concreto são principalmente utilizados em pilares, em vigas e em lajes pré-moldadas, de modo que suas partes de concreto
trabalhem predominantemente a compressão, já que o concreto possui baixa resistência à tração. E o seu componente de aço, exceto em pilares, trabalhem predominantemente a tração para evitar os problemas de instabilidade, tanto global quanto local, como veremos mais à frente do curso. As estruturas híbridas são formadas por elementos somente de concreto e elementos puramente de aço, ou mistos, né? Como pode-se ver nessa imagem. Aqui temos pilares pré-moldados de concreto e aqui umas vigas e contraventamentos e também pilares de aço. Assim como nessa imagem, a gente tem as terças, os contraventamentos, o vigamento em aço e os pilares de concreto pré-moldado. E quais seriam as vantagens do aço como material estrutural? Bem, o aço é o material que possui maior índice de resistência, ou seja, uma alta razão entre resistência e peso específico. Diante disso, os elementos estruturais em aço têm uma seção transversal reduzida quando comparado com uma seção transversal de aço e concreto, que são os concretos armados. Então, olha só nessas imagens, o quanto de material podemos economizar utilizando um perfil estrutural em aço, tanto em vigas quanto em pilares e também em viga mista, né, de aço e concreto. E este tipo de material possui elevada ductilidade, que é a deformação alongada com altos níveis até a sua ruptura, da ordem de 15 a 40%, fazendo com que sejam resistentes a impactos e em pontos de alta concentração de tensões, ocorre uma redistribuição dessas tensões na região do rompimento. O aço, pessoal, é um material homogêneo e isotrópico, que é propriedades físicas constantes em qualquer direção cristalina considerada, com características mecânicas bem definidas. Por essa razão, ele possui um grau de confiança elevado que se reflete no coeficiente de ponderação da resistência empregado nos cálculos estruturais, que será menor do que os utilizados no concreto. Esses coeficientes de ponderação nós estudaremos mais à frente do curso. Por exemplo, em uma construção, utilizando o aço estrutural, a gente consegue uma redução da área necessária do canteiro de obra e a estocagem de material com a dispensa de escoramento e formas e a ausência do manuseio desses materiais. E também colaboram para um canteiro limpo, né, bem organizado, sem entulhamento, que é o que a gente mais costuma ver nas obras em concreto armado. E uma obra, quando executada com esse tipo de perfil em aço, a gente pode facilmente fazer o reforço do vigamento antigo com o vigamento novo, por exemplo, um perfil T, e também é fácil fazer ampliações quando necessárias. E depois que utilizamos este produto como bem de consumo, por exemplo, em automóveis e na construção civil, após eles virarem sucata, eles podem passar por um processo de reciclagem, tornando um dos mais recicláveis do mundo dentre os materiais. E como a estrutura metálica é composta de peças pré-fabricadas, ou seja, com dimensões precisas entre as ligações, a sua montagem pode ser executada com uma elevada rapidez, pois não sofrem influências de intempéries, como por exemplo as chuvas, né? Já em concreto armado, quando ocorre a presença de chuva, o processo de
de montagem da estrutura tem que ser totalmente paralisado. Para a utilização desses materiais, alguns cuidados devem ser tomados ao longo de sua vida útil. Por exemplo, para evitarmos a redução da sua espessura com o tempo, que é o chamado corrosão do material. Para isso, podemos utilizar a galvanização e também umas pinturas especiais. Isso ocorre muito em função da alta umidade do ambiente, que, por exemplo, perto de piscinas e mares, e também em ambientes altamente poluídos, que ocorre essa agressão na estrutura. E para a utilização desse tipo de estrutural, devemos ter alguns cuidados necessários. Por exemplo, devemos sempre ficar atentos quanto à redução da espessura deste material ao longo da sua vida útil, que denominamos isso de corrosão. Então, para isso, podemos utilizar a galvanização dos materiais que vamos utilizar, bem como processos de pinturas especiais. Isso se dá muito em ambientes agressivos, que é aquele ambiente perto de piscinas, que tem alta umidade relativa do ar, e também em mares devido à alta concentração de sal, tornando esse ambiente agressivo. E também aqueles ambientes muito poluídos, né? Os grandes centros urbanos, e isso diminui consideravelmente a vida útil desse material, como pode se olhar nessa imagem de um pilar que já está bem próximo da sua tempo de vida útil. E a proteção contra incêndio é muito importante em algumas situações devido à sua perda de capacidade de suportar as ações que nela atua, e com isso sofrer um colapso total ou até mesmo parcial. Como observa-se nessa figura, com a medida que aumentamos a temperatura em uma estrutura, o seu modo de elasticidade cai rapidamente, assim como a resistência ao escoamento do aço, então causando possivelmente esse colapso estrutural. Para isso, é importante projetar revestimentos especiais contra esse aumento de temperatura. A estrutura aparente pode ser protegida com tintas especiais e também com aquelas denominadas de intumescentes, que são tintas que se expandem com o aumento da temperatura em torno de 20 a 30 vezes a sua espessura, a sua camada projetada aqui na superfície do aço. E quando vocês forem projetar uma estrutura com esse tipo de material, um fator muito importante na determinação do custo é o consumo de aço que será empregado, que ele é mensurado em quilograma por metro quadrado de construção. Este consumo varia em função de fatores como qualidade do aço, o tipo de aço empregado, a sua finalidade e a localização da edificação que será construída, podendo ser obtido com precisão em uma obra específica após a análise criteriosa do projeto estrutural. Então, observem que para cada tipo de construção, e de acordo com a área, a gente tem uma massa, né, um consumo de aço esperado. O processo de fabricação do aço se dá na mistura, basicamente, em maior quantidade, do minério de ferro, do calcário e de carvão coke. Então, essa mistura passa por um alto forno, em grandes caldeirões, como vocês podem observar nessa imagem, e daí a gente tem o ferro gusa, que é essa mistura líquida. Então, esse ferro gusa passa por processo de resfriamento, resultando no material denominado aço, né?
que é o que chamamos. E daí que é feito as chapas e os perfis metálicos que utilizamos nas estruturas. No processo de solidificação do aço, que chamamos de lingotamento contínuo, o aço líquido ele é transferido para moldes e, a partir daí, o veio metálico é continuamente extraído por meio de rolos e podendo ser resfriado. E com isso é transformado em placas rústicas através dos cortes de maçaricos. Além disso, esses lingotes eles passam pelo processo de laminação, sendo a última etapa, podendo ser a laminação a quente ou a frio, onde se transformarão em chapas através da sua diminuição da área efetiva. No processo de laminação a quente, a peça aquecida, com aproximadamente 250 mm de largura, ela passa por um processo de deformação por meio de cilindros, que pressionarão a sua superfície até atingir uma espessura adequada para o nosso uso. E esses produtos laminados a quente podem ser essas chapas grossas, como disse, com uma espessura variando de 6 a 200 mm e largura de 1.000 a 3,8 milímetros, um comprimento de 5.000 a 18.000 milímetros, e também as chapas mais finas, que possuem aquelas espessuras bem reduzidas, que são fornecidas em bobinas. Os perfis I, U, H e L, que são obtidos da mesma forma que as chapas, porém a partir de blocos aquecidos, que vai passando por cilindros com diâmetros diferentes, dando a forma desejada do perfil que queremos. Também pode ser obtidos as barras redondas, que elas são geralmente obtidas a partir de tarugos, empregando os cilindros para fazer as suas ranhuras, conforme nessa imagem. E por fim, temos o processo de laminação a frio, que é feito naquela temperatura ambiente que o material se encontra. Então, também passa por processo de refinamento do material, na medida da espessura que desejamos, e possuindo umas dimensões de espessura de 0,3 a 30 a 3 milímetros, com uma largura de 800 a 1.600 milímetros e com comprimento de 2.000, 2.500 e 3.000 milímetros. E esses materiais geralmente são transportados em bobinas de aço. Então, quando vocês verem aqueles caminhões com bobinas de aço, possivelmente seja esse produto devido à laminação a frio, que é o mais comum. Vamos estudar agora os tipos de aço que são comumente empregados no Brasil em construções metálicas, que é em função da qualidade da sua composição química. Então, temos os aços carbono, os aços de baixa liga e alta resistência mecânica, aços resistentes à corrosão atmosférica e também aços tratados termicamente. Os aços carbono, eles possuem um elevado aumento da resistência, produzido pela adição de carbono e elementos de liga em baixos teores residuais admissíveis. Em função do teor de carbono, eles podem ser divididos em 3 categorias: a classe de baixo carbono, médio carbono e alto carbono, de acordo com a quantidade desse teor de aço. Então, aqui a gente tem as tensões de ruptura para cada classe. Então, à medida que a gente aumenta a quantidade de carbono no material, a gente tem um ganho de rigidez expressivo. Então, as principais aplicações para cada tipo, e no nosso uso principalmente, é mais comum utilizarmos os aços de baixo carbono,
que utilizamos em pontes, né, nas nossas estruturas metálicas, tubos e estruturas mecânicas também. Já as demais classes são utilizadas para estruturas de navio e vagões, e aquelas estruturas de mecânicas pesadas, né, como os agrícolas. Os trilhos também são utilizados e equipamentos também agrícolas, no caso deste última classe. E para a produção dos aços de baixa liga, com alta resistência mecânica, é adicionado elementos denominados de liga, como o cromo, o cobre, o fosfato, silício, manganês e o níquel, para que sejam melhoradas as propriedades mecânicas, as propriedades de resistência à corrosão e também quanto à resistência ao fogo. E esse material possui tensão de escoamento característica entre 280 e 490 MPa. Enquanto que os aços resistentes à corrosão, eles possuem uma propriedade que os protege das intempéries do meio ambiente, que são os aços conhecidos como aços patináveis. E, exceto naqueles ambientes que impedem a formação da pátina, dessa propriedade protetora, podem ser utilizados sem essa pintura, uma pintura especial, né, para evitar a corrosão, e sem qualquer outro tipo de proteção. Então, como podemos observar nesse gráfico, a comparação entre aços resistentes à corrosão e os aços comuns ao longo de um tempo de exposição em anos. Então, observem que os aços resistentes, ao longo de 11 anos, enquanto ele perdeu 0,2 milímetros de espessura, o aço comum perdeu aproximadamente 0,6 milímetros de espessura. Então, é bastante eficiente esse aço resistente à corrosão. Porém, ele tem um custo elevado. Tanto o ácido carbono, pessoal, quanto aqueles de baixa liga, apresentados anteriormente, podem ter suas resistências aumentadas devido a um tratamento térmico. Porém, nesse tipo de aço, é bem difícil ocorrer o processo de soldagem, por isso não é muito empregado em perfis estruturais. E aí é mais utilizado em parafusos de alta resistência, que é utilizado para a fabricação das ligações, com aço ASTM A325, que veremos mais a seguir, com um aço médio carbono, né? E também é muito utilizado esse tratamento térmico, né, em barras de aço para proteção em caso de vigas protendidas em concreto, né, com aço o ASTM A490. Então, essas barras de aço geralmente utilizam os aços de baixa liga. Diante disso, temos as especificações normativas para o uso estrutural desses aços, como, por exemplo, para a NBR 7007, que estabelece a nomenclatura MR, que é de aço média resistência, a nomenclatura AR para aço de alta resistência e a nomenclatura AR Core para aços de alta resistência e também resistente à corrosão. E aqui temos a seguir da nomenclatura a sua resistência ao escoamento, de acordo com cada especificação do material, e para as outras normas que estabelecem nomenclaturas específicas de acordo com a sua tensão também de escoamento. Já a NBR 8800, que é a que a gente mais utilizará neste curso, ela permite o emprego de diversos tipos de aço, que acabamos de ver, e baseada nas especificações norte-americanas da ASTM,
Então, para cada tipo de aço, de acordo com a sua resistência ao escoamento, temos uma nomenclatura de definição desses aços. E o grau de cada tipo de aço indica as variações na sua composição dos elementos químicos de sua constituição. E essa composição altera as propriedades mecânicas e o comportamento estrutural de cada tipo de aço. Além disso, temos o padrão SAE, que é a nomenclatura da Society of Automotive Engineers, que são aqueles aços utilizados na indústria mecânica. E esses aços, a nomenclatura deles, se dão por 4 algarismos, sendo o primeiro relacionado ao elemento de liga, que, por exemplo, um refere-se ao aço carbono. O segundo, que é a porcentagem dessa liga. 0 significa ausência de liga. E os dois últimos, que relacionam-se com o teor de carbono empregado nesse tipo de aço. Por exemplo, 20 significa 0,20% médio de carbono. Então, para cada tipo de aço utilizado, a gente tem essas composições desses elementos químicos. E esse aço, pessoal, é muito empregado na engenharia civil para estruturas leves, principalmente. Aquelas estruturas de treliça que a gente encontra em galpões de menor porte. E aqui temos outras especificações do SAE quanto ao elemento químico manganês, né? Que são os aços que iniciam com 13, e quanto ao níquel, que iniciam com 23, e quanto ao aço cromo-níquel, que se iniciam a nomenclatura com 31, de acordo com as suas quantidades em porcentagem dos elementos. Vamos estudar agora, pessoal, as propriedades dos aços. Para obtermos o comportamento estrutural de tensão versus deformação, a gente realiza os ensaios chamados de tração, em relação de corpos de prova que estão isentos de resistência de tensão residual. Mais à frente eu vou explicar o quanto que essa tensão residual ela implica no ganho ou perda de resistência desse material. Então aqui a gente tem um ensaio de tração típico. Esse ensaio aqui que foi o que eu realizei para os meus corpos de prova, meus protótipos da tese de doutorado. E aqui temos um gráfico, esse diagrama de tensão versus deformação. Neste gráfico, o material está inicialmente no regime elástico, essa parte linear do gráfico, e depois esse material passa-se para o regime plástico, que engloba a fase de escoamento, que é esse patamar de escoamento, e a fase de encruamento do aço. Conforme vocês estudaram, pessoal, lá na resistência dos materiais, nessa fase elástica do material, o aço segue a lei de Hooke, onde a tensão e a deformação elas seguem um regime linear. E onde o EA é o modo de elasticidade, ou conhecido também modo de Young, com um valor de 200.000 MPa, e também este modo de elasticidade é dado pela tangente do ângulo beta, que é a inclinação dessa reta. E o regime plástico se inicia com o ganho expressivo de deformação para uma tensão constante, que é conhecido como patamar de escoamento, como disse anteriormente. E após essa fase de escoamento do aço, ocorre um rearranjo cristalino em seus elementos, que denominamos de encruamento ou endurecimento do aço,
com um ganho de resistência ou de tensão crescentemente, porém sem uma relação linear, e atingindo uma tensão máxima que denominamos de tensão de ruptura. Depois que o material atinge essa tensão máxima, que é a tensão de ruptura, ocorre o processo da estricção, que é uma redução da área da seção transversal do material. E aí, chegando até o ponto da ruptura, da ordem de 15 a 40% de deformação. Além dessas propriedades de tensão e deformação, a norma NBR 8800 estabelece outras propriedades mecânicas a efeito de cálculo, como por exemplo o módulo de elasticidade, conforme disse anteriormente, é de 200.000 MPa, o coeficiente de Poisson, que é de 0,3, o módulo transversal de 77.000 MPa, que vem lá das resistências dos materiais, por essa formulazinha, a gente substituindo o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade. Também o coeficiente de dilatação térmica, com essa especificação, e a massa específica do aço com essa especificação. Então, essas propriedades é o que geralmente é utilizado em cálculo dimensional. Como principais produtos para serem utilizados em estruturas metálicas, temos as chapas, que são elementos planos com uma dimensão sendo menor que as outras duas. E elas são obtidas por laminação a quente ou por laminação a frio, conforme mencionei anteriormente. Essas chapas são definidas por meio da simbologia CH, seguido da sua espessura em milímetros. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma chapa de 16 milímetros, nomeada de CH16. Essa espessura pode ser acompanhada também pela largura da chapa e também pelo comprimento. E para cada espessura da chapa, a gente tem uma quantidade de material padronizada. Além das chapas, é muito utilizado os perfis laminados, que, por exemplo, o perfil I de face inclinada utiliza o aço ASTM A36, e esse tipo de perfil é mais apropriado para o uso de envigamento, onde ocorre flexão normal simples, em relação ao seu eixo X, que é o eixo de maior inércia, já que a sua capacidade resistente à flexão no outro eixo, Y, é bastante reduzida em relação ao eixo X. E este perfil ele é especificado pelo símbolo I, seguido da sua altura em milímetros e da sua massa por unidade de comprimento, que é em quilogramas/metro. Já os perfis I laminados de faces paralelas, eles possuem como especificação do aço o A572 com grau 50. E eles também são apropriados para combater a flexão simples, que geralmente é envigamento estrutural, em relação ao seu eixo X, assim como o perfil de faces inclinadas apresentado anteriormente, já que também a sua inércia no eixo Y é bastante reduzida. Esses tipos de perfil possuem uma altura variando entre 150 a 600 milímetros e devem ser especificados pela letra W, seguida da sua altura nominal e também da sua massa por unidade de comprimento, em quilogramas por metro. Os perfis H com faces paralelas são especificados também com aço A572 com grau 50 e são indicados para
suportar altas cargas de compressão, principalmente em pilares, onde possui uma largura das mesas, esse Lzinho, bem próximo à dimensão da altura, pode ser chamada de D. E aí, com isso, já que são bastante próximos, possuem momentos de inércia bastante próximos também, nas duas direções, tanto em Y quanto em X. Esses perfis possuem geralmente uma altura menor, que varia entre 150 mm e 360 mm. Também devem ser especificados pela letra W ou pelas letras HP, com altura seguidas da altura nominal e também da massa específica. Da massa específica não, perdão, da massa por unidade de comprimento, em quilogramas por metro. E o perfil U possui um aço A36 como especificação padrão e são utilizados em pilares de estruturas onde ocorre pouco carregamento e também em componentes de treliça, em terças e travessas de fechamento, de vedação, e também em degraus de vigas e vigas em logarinas. Esse tipo de perfil é utilizado, é especificado pelo seu símbolo U, seguido também da sua altura, a sua altura D, e da sua massa por unidade de comprimento, também em quilograma por metro. E o perfil cantoneira, ou também perfil L, de abas iguais, cada sua aba aqui tem o mesmo comprimento, ele é mais empregado para os componentes de treliça, onde ocorrem a solicitação predominantemente de tração. Eles são especificados pela letra L, seguido também da sua altura, das abas, a dimensão das abas, e pela espessura dessas abas. Em estruturas metálicas também é bastante utilizado os perfis soldados, que são aqueles formados por dois ou mais componentes laminados, chapas laminadas. E eles são unidos por meio de soldas contínuas, conforme pode-se ver nessa figura, o processo de soldagem elétrica. E, no geral, eles são utilizados quando é necessitado uma elevada altura de viga para combater uma alta solicitação de flexão. Então, esses perfis laminados também podem serem realizados com várias geometrias disponíveis, né, de acordo com as exigências estrutural ou arquitetônica do local. E os mais comuns dentre essa classe de perfis são os perfis I ou H, que no Brasil são prescritos pela norma 5284 de 2005, que ela fixa requisitos de fabricação e dividindo em 4 séries de dimensões padronizadas. Então, temos a série CS, que são as colunas soldadas, que é composta de perfis H, duplamente simétricos, apropriados para serem utilizados como barra submetida predominantemente à força de compressão, como é o caso dos pilares. E também a série VS, que são as vigas soldadas, que é basicamente perfis I, duplamente simétricos também,
apropriados para serem utilizados naquelas peças que possuem uma alta flexão. Temos também a série de colunas viga, denominadas CVS, e que são compostas por perfis intermediários entre I e H, duplamente simétricos também, com 2 eixos de simetria, e são apropriados para serem utilizados com barras submetidas a esforços combinados de flexão e compressão, já que eles possuem uma largura da mesa e uma altura da alma próximas. Então, esses perfis são utilizados mais em pilares, por serem resistentes a esforços laterais e longitudinais. Temos também a série VSM, que são as vigas soldadas monossimétricas, que seria perfis com espessuras de mesas diferentes. Então, por isso que a simetria no eixo X não tem simetria, na verdade. Então, ela só tem simetria no eixo Y. Por isso, monossimétrica. Esses perfis também são utilizados, mais empregados em perfis, em estruturas mistas, né, de concreto e utilizando o aço para combater a flexão. Como mencionei anteriormente sobre as tensões residuais presentes nos perfis, elas podem ser as tensões normais e também de cisalhamento, e elas aparecem durante o processo de resfriamento não uniforme de um perfil metálico, que são decorrentes da sua fabricação e que possuem resultantes nulas de força e momento na sua face. E eles originam-se porque o aço, quando no resfriamento, sofre um processo de redução de volume na sua parte mais externa, que é onde ocorre o resfriamento primeiro, e com isso ocorrendo forças de tensões normais de compressão, e no seu interior, que é onde ocorre um processo de resfriamento posterior, ocorre tensão normal de tração. Então, essa diferença de tensões causa essa variação de tensão ao longo da sua face. E, por exemplo, em uma barra com tensões residuais, o escoamento se inicia a uma tensão σp menor do que a resistência ao escoamento obtida no ensaio de corpo de prova, sem tensões residuais. Essa tensão em que o escoamento começa é a tensão normal causada por essa força externa, que somada ao máximo valor de tensão normal residual, σr, fornece uma tensão igual à resistência ao escoamento do aço. Então, para a gente calcular essa tensão devido às resistências residuais, basta a gente subtrair da resistência ao escoamento de um ensaio de corpo de prova essa tensão residual. E por fim, pessoal, deixei aqui como complemento do curso o site do CBCA, onde vocês poderão pesquisar sobre diversos artigos científicos dessa revista e também de manuais técnicos. São bastante didáticos para o nosso assunto de estruturas metálicas. Até a próxima aula, então. Caso tenham dúvidas, só mandar mensagem no fórum de atendimento.
Até mais!